Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Quero mostrar para vocês esse aplicativo. Eu uso, é maravilhoso. Tem várias versões de Bíblia. Bíblia em português, Bíblia em hebraico, em grego. Tem várias versões, tá? Indico a vocês baixarem esse aplicativo. Primeiramente eu quero falar que eu utilizo esse celular que eu tenho aqui de uma forma muito doméstica, faço os meus vídeos, áudios, tudo com um celularzinho comum, tá? Eu não tenho grandes tecnologias. O intuito, desde o princípio, é levar a palavra do Todo-Poderoso. Então vocês vão ouvir aí barulho da rua, vão ouvir latir de cachorro, vão ouvir vários sons, tá? Mas se concentre no que o Todo-Poderoso quer falar conosco em cada estudo, tá? Eu vou fazer uma leitura do livro de Romanos, no capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo e depois eu vou ler o comentário de Barclay. Eu achei muito interessante esse comentário. Mais uma vez eu quero dizer assim, que eu não uso nomes pagãos como Deus, Jesus, tá? Então, cada vez que aparecer aí, porque eu utilizo aqui no aplicativo a versão da Bíblia judaica, da Bíblia de Jerusalém. Então, aqui ainda eles utilizam Deus, Jesus. Eu não utilizo, então vocês vão ver que ao invés de Deus eu vou usar poderoso, que é a própria, na Bíblia hebraica, o que está escrito lá, é poderoso. Ou utilizo o nome Yud-He, Vav-He, Yahuwah, e o nome do Mashiach, Yahushua, ok? São nomes, não é nome em hebraico, são os nomes deles, os nomes verdadeiros, nomes hebraicos. Então vamos ler. Capítulo 2, os judeus, por sua vez, objeto da ira divina. Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Porque julgando ao trem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas tu que julgas. Sabemos que o julgamento do poderoso se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao julgamento do poderoso? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Yahuwah te convida à conversão? Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, estás acumulando ira para o dia da ira e da revelação da justa sentença do poderoso, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna para aqueles que pela constância no bem visam a glória, a honra e a incorruptibilidade. A ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego, porque Yahuwah não faz acepção de pessoas. Então, primeiramente, aqui nós vamos ver o primeiro comentário, que vai desses 11 versículos. Então, Romanos 2, do 1 ao 11, diz assim: a responsabilidade do privilégio. Nesta passagem, Paulo se dirige diretamente aos judeus. A conexão do pensamento é esta. Nas passagens anteriores, Paulo pintou um quadro horrendo e terrível do mundo pagão, um mundo que estava sob a condenação de Yahuwah.
Os judeus estavam totalmente de acordo com cada uma das palavras desta condenação. Eles também criam que Yahweh eliminaria os pagãos por causa de seus pecados, mas nem por um momento imaginavam que eles estavam sob uma condenação semelhante. Eles pensavam ocupar uma posição privilegiada perante os olhos do Poderoso. Yahweh podia ser o juiz dos pagãos, mas era o protetor especial dos judeus. Aqui Paulo aponta enfaticamente aos judeus que eles são tão pecadores quanto os gentios. Assim, quando o judeu condena o gentio, está condenando a si mesmo. O fato de ser racialmente judeu não o salvará certamente do juízo. Ele será julgado não por sua herança racial, mas sim pelo tipo de vida que ele próprio tenha vivido. Os judeus sempre se consideraram a si mesmos em uma posição privilegiada diante de Yahweh. Yahweh, diziam, dentre todas as nações da terra, ama somente a Israel. O Poderoso julgará os gentios com uma medida e os judeus com outra. Todos os israelitas terão participação no reino por vir. Avraham está sentado junto às portas do inferno e não permitirá que nenhum mau judeu as atravesse. Justino Mártir, em diálogo com Triton, ao discutir com o judeu a respeito da posição dos judeus, este diz: aqueles que são descendentes de Avraham segundo a carne participarão do reino eterno de qualquer maneira, embora tenham sido pecadores, infiéis e desobedientes ao Poderoso. O autor do livro de sabedoria, comparando a atitude de Yahweh para com os judeus e para com os gentios, diz: pois aos teus provaste como pai que repreende, mas a eles castigaste como rei severo que condena. Sabedoria 11:10, Bíblia judaica. Bíblia de Jerusalém. Assim, enquanto nos corriges sobre nossos inimigos, descarregas a milhares os açoites. Sabedoria 12:22. Os judeus criam que todos estavam destinados ao juízo, exceto eles próprios. Não era que alguma bondade especial os fizesse imunes à ira de Yahweh, senão pelo fato de ser simplesmente judeus. Para enfrentar esta situação, Paulo recorda 4 coisas aos judeus. Diz-lhes simplesmente que eles estão traficando com a misericórdia do Poderoso. No versículo 4, utiliza 3 grandes palavras: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Vejamos estes 3 grandes termos: benignidade, Christotes. A respeito desta palavra, diz Trenck, é uma bela palavra como para expressar uma bela ideia. Em grego, há 2 expressões para bom, uma ágatos e a outra Christos. A diferença entre as duas é esta: a bondade do homem que é ágatos bem pode resultar em recriminação, disciplina e castigo, mas a bondade do homem que é Christos é sempre essencialmente mansa. Yahushua foi ágatos quando purificou o templo e expulsou os cambistas e os vendedores de pombas na exaltação de sua ira. Foi Crestos quando tratou com amante gentileza a mulher que ungiu seus pés ou a mulher tomada em adultério. Assim, Paulo diz em efeito: vocês, judeus, estão simplesmente tentando tirar vantagens da benignidade do Poderoso. Paciência, Anoque. Anoque é o termo grego utilizado para trégua. Significa, sim, uma cessação da inimizade e da hostilidade, mas uma cessação que tem um limite. Por certo, é algo que dá uma oportunidade, mas uma oportunidade que deve ser aproveitada em um momento dado ou se perde. Com efeito, Paulo está dizendo aos judeus: vocês pensam que estão seguros porque o juízo de Yahweh ainda não caiu sobre vocês, mas o Poderoso não lhes dá carta branca para pecar.
mas sim lhes está dando uma oportunidade para se arrependerem e emendarem seus caminhos. O homem não pode pecar sempre impunemente. Longanimidade, macrotumia. Macrotumia, em grego, é um termo que expressa caracteristicamente paciência com as pessoas. Crisóstomo a define como a característica do homem que tem em si mesmo poder de vingar-se, mas que deliberadamente não o usa. É o espírito daquele que poderia destruir o homem que o fere ou insulta, mas que por misericordiosa paciência sujeita suas mãos. Assim, pois, Paulo está praticamente dizendo aos judeus: não pensem que o fato de Yahweh não castigá-los seja um sinal de que não os pode castigar. O fato de que o pecado não seja seguido imediatamente pelo castigo de Yahweh não é demonstração de sua impotência. Vocês devem suas vidas à longanimidade do Poderoso. Um grande comentarista disse que frequentemente todos têm o que ele chama uma vaga e indefinida esperança de impunidade. Um certo sentimento de que isso não pode ocorrer comigo. Os judeus foram além disto. Abertamente pretendiam estar excetuados do juízo de Yahweh. Os judeus traficavam com a misericórdia do Poderoso. E há muitos que até hoje procuram fazer o mesmo. Os judeus consideravam a misericórdia do Poderoso como um convite para pecar, mais do que um incentivo para o arrependimento. Foi Heine quem fez uma famosa declaração cínica. Ele, obviamente, não se preocupava com o mundo vindouro. Foi-lhe perguntado por que tinha tanta confiança e sua resposta foi: Yahweh perdoará. Foi-lhe perguntado por que estava tão seguro disso e sua réplica foi: C'est son métier, é o seu trabalho. Pensemo-lo em termos humanos. Há duas atitudes quanto ao perdão humano. Suponhamos que um jovem faz algo que envergonha, entristece e quebranta seus pais, e suponhamos que por amor é imerecidamente perdoado e nunca reprova sua ação. Ele pode fazer uma de duas coisas. Pode ir e fazer o mesmo outra vez, especulando com o fato de que será perdoado novamente, ou pode ser movido a uma tão imensa gratidão pelo perdão imerecido que recebeu, que dedique toda a sua vida a buscar ser merecedor dele. Uma das coisas mais indecentes do mundo é usar a misericórdia e o perdão do amor como desculpa para continuar pecando. Isto é o que faziam os judeus, isto é o que muita gente ainda faz. A misericórdia do Poderoso, o amor de Yahweh, não pretende nos levar a sentir que podemos pecar e obter vantagem com isso. Pretende fazer estalar de amor nossos corações, de maneira que procuremos não voltar mais a pecar. Paulo insiste em que, para Yahweh, não há favoritismos. Insiste em que, no plano de Yahweh, não há nenhuma cláusula de nação mais favorecida. Pode haver nações que são escolhidas para realizar uma tarefa especial e com uma responsabilidade especial, mas não há nações escolhidas para receber privilégios e considerações especiais. Aqui eu vou deixar uma opinião minha, tá? Yahweh teve um povo escolhido, ali no princípio, né? Ele depositou tudo em Israel, só que Israel apostatou. Isso não quer dizer que, obviamente, que as 12 tribos foram espalhadas pelo mundo, tá? Os judeus permaneceram em Israel. Eu creio que não seja esse Israel físico hoje em dia, esse Israel sionista. Os judeus também foram espalhados pelo mundo, só que aquele povo escolhido, ele se afastou do Todo-Poderoso. Tanto é que Paulo foi chamado para pregar arrependimento aos gentios. Então, hoje, nós temos essa salvação para todo aquele que crê no Mashiach Yahushua.
isso não anula os mandamentos do poderoso, tá? Eu só estou dizendo que aqui o que esse comentarista está querendo dizer? Que os judeus, eles acham que eles são os únicos dignos desta salvação e que, por causa disto, eles podem, no caso, ficar tranquilos que a salvação ela é adquirida de qualquer forma, mesmo não crendo no Mashiach Yahushua, como nós sabemos que eles não creem. Não estou generalizando aqui. Eu acredito que existam judeus messiânicos no sentido do Mashiach Yahushua. Acreditam no sacrifício dele no madeiro, derramar do seu sangue. Então, é mais ou menos isso que eu entendo, que essa salvação, essa revelação da palavra hoje é para todo aquele que a recebe com o coração aberto. É para todos que desejam essa salvação. Pode ser certo, como disse Milton, quando Yahweh tem uma grande tarefa a fazer, ele a encomenda a seus ingleses. Mas se trata de uma grande tarefa, não de um grande privilégio. A totalidade da religião judia estava baseada na convicção de que os judeus tinham uma posição especial de privilégio e favor aos olhos de Yahweh. Pode nos parecer que hoje deixamos muito atrás esta atitude, mas é assim? Não há hoje tal coisa como a barreira da cor? Não há tal coisa como o que Kipling chamava um sentimento consciente de superioridade ou raças inferiores sem lei, sem Torá? Isto não significa que todas as nações são iguais em talento, em gênio, em habilidade, mas sim significa que aquelas nações que avançaram mais que outras estão proibidas de olhar a estas com desprezo e têm a responsabilidade de ajudar as outras a elevar-se até seu próprio nível. De todas as passagens de Paulo, esta é aquela que mais merece um cuidadoso estudo, com o fim de chegar a uma correta noção dos termos paulinos. Argui-se frequentemente que a posição de Paulo era que tudo o que importa é a fé. A religião que põe ênfase na importância das obras é frequentemente posta de lado com menosprezo ao considerá-la totalmente fora de tom com a Brit Hadashah, com o Novo Testamento. Nada poderia estar mais longe da verdade. Yahweh, diz Paulo, pagará a cada um de acordo com as suas obras. Para Paulo, uma fé que não se expressasse em obras seria uma simulação e paródia da fé. De fato, não seria uma fé. Paulo poderia haver dito que a única maneira em que alguém pode ver a fé de um homem é por meio de suas obras. Uma das mais perigosas de todas as tendências religiosas é falar como se fé e obras fossem coisas inteiramente diferentes e separadas. Não pode haver tal coisa como uma fé que não se expresse em obras, e não pode haver tal coisa como obras que não sejam produto da fé. As obras e a fé estão inextricavelmente vinculadas entre si. Como poderia Yahweh, em última análise, julgar o homem a não ser por suas obras? Não podemos dizer comodamente, eu tenho fé, e deixar a coisa assim. Nossa fé deve expressar-se em obras, porque é por nossas obras que somos aceitos ou rechaçados. Agora nós vamos partir para a leitura do versículo 12 e, na sequência, o comentário, do 12 ao 16. Então, vamos ler aqui. Não obstante a Torá, a lei, que é traduzido errado, Torá é instrução, não é lei, é instrução. Versículo 12. Portanto, todos aqueles que pecaram sem Torá perecerão. E todos aqueles que pecaram com Torá, pela Torá serão julgados, porque não são os que ouvem a Torá que são justos perante Yahweh, mas os que cumprem a Torá é que serão justificados.
Quando então os gentios, não tendo Torá, fazem naturalmente o que é prescrito pela Torá, eles, não tendo Torá, para si mesmos são Torá. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos que alternadamente se acusam ou defendem. No dia em que Yahua, segundo o meu evangelho, julgará pelo Mashiach Yahushua as ações ocultas dos homens. Então, até aqui o 16, tá? Agora nós vamos ver a sequência do comentário de Barclay. Para entender o sentido da passagem, o versículo 16 deveria seguir ao versículo 13. E os versículos 14 e 15 representam um longo parêntese. Deve-se lembrar que Paulo não escreveu esta carta sentado perante um escritório e pensando cuidadosamente em cada palavra e cada construção. Devemos imaginá-lo andando de um lado a outro da habitação, ditando a seu secretário, Tércio. Isso está escrito em Romanos 16, 22. Quem se esforçava para escrevê-lo? Isto explica o longo parêntese, mas é fácil obter o significado correto se tiramos o parêntese e passamos diretamente do verso 13 ao 16 e adicionamos os versículos 14 e 15 como uma explicação posterior. Nesta passagem, Paulo volta aos gentios. Ocupou-se dos judeus e de suas pretensões de privilégios e favores especiais, mas os judeus tinham uma vantagem e esta era a Torá. Bem poderia ser que um gentil tomasse a desforra dizendo: é correto unicamente que Yahua condenasse os judeus que têm a Torá e deveriam conhecê-la muito bem, mas nós, os gentios, com segurança nos livraremos totalmente do juízo, porque não tivemos oportunidade de conhecer a Torá e não conhecemos nada melhor. Em resposta a esta pretensão, Paulo assenta dois grandes princípios. O homem, primeiro princípio, o homem será julgado pelo que teve a oportunidade de conhecer. Se conheceu a Torá, será julgado como quem conheceu a Torá. Se não conheceu a Torá, será julgado como quem não conheceu a Torá. Yahua é justo. E aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que acontece com as pessoas que viveram no mundo antes da vinda de Yahushua e não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem cristã. A resposta cristã é que o homem será julgado por sua fidelidade ao mais elevado que foi possível conhecer. Se tiver sido fiel ao mais elevado que conheceu, Yahua não quer nem pode lhe pedir nada mais. Segundo princípio, segundo aqui Barclay, né? Mas Paulo continua dizendo que até aqueles que não conheciam a Torá escrita tinham uma Torá natural em seus corações. Poderíamos chamá-la conhecimento instintivo do bem e do mal. Os estoicos diziam que no universo operam certas leis que o homem quebranta para seu próprio risco. As leis da saúde, a lei moral, as leis que governam a vida e a subsistência. Os estoicos chamavam estas leis physis, que significa natureza, e insistiam com os homens a viver cataphysin, de acordo com a natureza. O argumento de Paulo é que na própria natureza do homem está implantado um conhecimento inato, inerente e instintivo do que deve fazer. Os gregos teriam estado de acordo com isto. Vou fazer aqui um pequeno comentário, que lá no ventre da nossa mãe, provavelmente foi nos ensinado a Torá enquanto estávamos lá no ventre da nossa mãe. Foi nos lida a Torá, foi ensinada a Torá ali no ventre da nossa mãe. E também, tá? Eu, Annelise, creio na pré-existência. E eu sei que, assim na terra como no céu, aqui na terra, a gente apenas faz aquilo que já é no céu. Então, lá no céu, o que é céu? Céu é uma outra dimensão, tá? E lá na pré-existência, nós vivíamos já debaixo da Torá. Nós já conhecíamos a Torá.
Mas ali, enquanto estamos no ventre da nossa mãe, nos é relembrada essa Torá para que ela fique, como diz aqui o autor, aqui o comentarista, para que ela fique como que instintivo dentro de nós e para nós sabermos o bem e o mal. Continuando então. Aristóteles disse: os homens ilustrados e de mente livre se comportarão como aqueles que são lei para si mesmos. Plutarco pergunta: quem governará o governador? E responde: a lei, a rainha de todos os mortais e imortais, como a chamou Píndaro, que não está escrita em rolos de papiro ou tábuas de madeira, mas em sua própria razão dentro da alma, que mora perpetuamente com ele e o protege, e nunca deixa sua alma privada de orientação. Paulo via o mundo dividido em duas classes de pessoas. Via os judeus com sua lei dada diretamente por Yahweh e posta por escrito para que todos pudessem lê-la. Via as outras nações sem essa lei escrita, mas com um conhecimento instintivo do bem e o mal implantado por Yahweh em seus corações. Nenhuma podia pretender ser excetuada do juízo. Os judeus não podiam pretender uma isenção por ter um lugar especial no plano de Yahweh. Os gentios não podiam pretender uma isenção por nunca ter recebido a Torá escrita. Os judeus seriam julgados como aqueles que tinham conhecido a Torá, e os gentios seriam julgados como aqueles que, embora não tinham uma Torá escrita, tinham, entretanto, uma consciência dada por Yahweh. Yahweh julgará o homem de acordo ao que conhece e tem oportunidade de conhecer. Vamos agora para o versículo 17 ao 29. Ora, se tu te denominas judeu e descansas na Torá e te glorias em Yahweh, tu que conheces sua vontade, que instruído pela Torá sabes discernir o que é melhor, o que estás convencido de ser o guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na Torá a expressão da ciência e da verdade? Ora, tu, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Pregas o que não se deve furtar e furtas? Proíbes o adultério e cometes adultério? Abominas os ídolos e despojas seus templos? Tu que te glorias na Torá, estás desonrando a Yahweh pela transgressão da Torá, pois como está escrito, por vossa causa o nome de Yahweh está sendo blasfemado entre os gentios. Certamente a circuncisão é útil se observas a Torá, mas se és um transgressor da Torá, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Se, portanto, o incircunciso guardar os preceitos da Torá, porventura sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E o fisicamente incircunciso, cumpridor da Torá, julgará a ti que, apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da Torá? Pois o verdadeiro judeu não é aquele que, como tal, aparece externamente, nem é verdadeira circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior, e a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Yahweh. Fazer um pequeno também comentário aqui, que o pai Abraão, ele primeiramente ele foi circuncidado no seu coração e depois ele foi circuncidado na carne, tá? Então, é o que está mais ou menos aqui falando Paulo. Vamos então para o comentário. O verdadeiro judeu. Para um judeu, uma passagem como esta deve ter caído como uma experiência frustrante. O judeu estava seguro de viver em uma relação especial com Yahweh e de que Yahweh o considerava como um favor especial, unicamente por sua descendência nacional de Avraham e porque levava o sinal da circuncisão em seu corpo.
Mas aqui Paulo introduz uma ideia a qual voltará várias vezes. Ser judeu, insiste, não é de modo algum um assunto racial. Ser judeu não tem nada a ver com a circuncisão. Ser judeu é uma questão de conduta. Sendo assim, há muitos chamados judeus, descendentes puros de Abraham, que levam a marca da circuncisão em seus corpos, que não são absolutamente judeus. Por outro lado, há muitos gentios que jamais ouviram falar de Abraham e que nunca imaginaram ser circuncidados, que são judeus no verdadeiro sentido do termo. Para um judeu, isto terá soado como a mais desatinada heresia. Com um só golpe, Paulo estava abolindo a própria base do pensamento judeu. Estava excluindo do verdadeiro perfil judeu a muitos e muitos judeus e introduzindo uma nova concepção que fazia do perfil judeu algo que todas as nações podiam obter, algo tão amplo como a própria terra. Uma declaração como esta deixaria os judeus furiosos e estupefatos. O último versículo desta passagem contém um trocadilho totalmente intraduzível. Abre aspas, o louvor de tal judeu não vem dos homens, mas de Yahweh, fecha aspas. O termo grego para louvor é epainos. Ao nos voltarmos ao Tanar, Antigo Testamento, em Gênesis 29, 35, 49 e 8, encontramos que o significado original e tradicional do termo Judá é louvor, epainos. De modo que esta oração significa duas coisas. Significa que o louvor de tal homem não vem dos homens, mas sim de Yahweh. Significa que o perfil judeu de tal homem não vem dos homens, mas sim de Yahweh. O significado total da passagem é que as promessas de Yahweh não são para pessoas de uma determinada raça e pessoas que levam certo sinal em seus corpos. As promessas de Yahweh são para pessoas que vivem certo tipo de vida, não importa a raça que pertença. Ser um verdadeiro judeu não é uma questão de ascendência, é uma questão de caráter. E frequentemente pode ocorrer que aquele que não é um judeu de raça é melhor judeu do que quem o é. Nesta passagem, Paulo diz que não há judeus cuja conduta faz que o nome de Yahweh seja blasfemado entre os gentios. É um simples fato histórico que os judeus foram e frequentemente são ainda as pessoas mais odiadas e mais impopulares do mundo. Vejamos exatamente como os gentios consideravam os judeus nos tempos da Brit Hadashah. Os gentios consideravam o judaísmo como uma bárbara superstição. Consideravam os judeus como a mais desagradável das raças e como uma desprezível companhia de escravos. As origens da religião judia eram tergiversados com maliciosa ignorância. Dizia-se que os judeus foram originalmente uma companhia de leprosos que tinham sido enviados pelo rei do Egito para trabalhar nas pedreiras de areia, que Moshe reuniu essa banda de escravos leprosos e os levou através do deserto até a Palestina. Dizia-se que adorava uma cabeça de asno, porque no deserto uma récua de asnos selvagens os tinha guiado até a água quando estavam morrendo de sede. Dizia-se que se abstinham da carne do porco, porque o porco estava especialmente propenso a uma enfermidade da pele chamada sarna, e esta era a enfermidade da pele que os judeus teriam sofrido no Egito. Alguns dos costumes judeus eram objeto de zombaria entre os gentios. Sua abstinência de carne de porco era motivo de muitos escárnios entre os gentios. Plutarco pensava que a razão para tal abstinência bem podia ser que os judeus adoravam o porco como a um deus. Juvenal declara que a clemência judia concedia ao porco uma longa e boa vida e que a carne de porco era para eles mais valiosa que a carne do homem. O costume de observar no sábado era visto como pura vadiagem e indolência. Certas coisas das quais desfrutam os judeus enfureciam os gentios. Dava-se o estranho caso de que, impopulares como eram, os judeus tinham recebido, apesar disso, extraordinários privilégios do governo romano. Era-lhes permitido remeter todos os anos a importância dos impostos do templo a Jerusalém.
Estas transferências dos impostos do templo a Jerusalém chegaram a ser tão sérias que na Ásia, ao redor do ano 60 antes do Machia, proibiu-se a saída de circulante e, segundo os historiadores, foram embargadas não menos de 20 toneladas do ouro de contrabando dos envios feitos pelos judeus a Jerusalém. Era-lhes permitido, ao menos até certo ponto, ter seus próprios tribunais e viver de acordo com as suas próprias leis. Existe um decreto dado na Ásia por um governador chamado Lúcio Antônio ao redor do ano 50 antes do Machia, no qual o governador escreveu: Nossos cidadãos judeus vieram a mim e me informaram que têm suas próprias assembleias privadas realizadas de acordo com suas leis ancestrais e seu próprio lugar privado, onde eles acertam seus próprios assuntos e atendem os pleitos entre uns e outros. Quando me perguntaram se poderiam continuar com tal costume, eu sentenciei que lhes permitiria manter tal privilégio. Os gentios detestavam o espetáculo de uma raça que vivia como uma sorte de nação separada e especialmente privilegiada. O governo romano respeitava a observância judia do Shabat. Estava estabelecido que um judeu não podia ser chamado a dar testemunho em um juízo no Shabat. Estava estabelecido que se fosse distribuída uma dádiva ou favor especial ao povo, e se esta distribuição era feita no Shabat, os judeus podiam reclamar sua parte para o dia seguinte. E o que era um especial motivo de rancor para os gentios, os judeus gozavam de astriteia, quer dizer que estavam excetuados da conscrição para servir no exército romano. Esta isenção estava diretamente relacionada com o fato de que a estrita observância judia do Shabat tornava-se obviamente impossível o cumprimento dos deveres militares nesse dia. O resultado foi a exceção total e é fácil imaginar com quanto ressentimento o resto do mundo terá olhado esta exceção, do que para outros era uma carga onerosa. Mas havia duas coisas das quais se acusava especialmente os judeus. Os acusava de ateísmo, ateotes. Dava-se o caso de que o mundo antigo tinha grandes dificuldades para conceber qualquer religião sem imagens visíveis de culto. Plínio os chamou raça que se distingue por seu desprezo a todas as deidades. Tácito disse: os judeus concebem sua deidade como uma, só pela mente. Daqui que não tenham erigido imagens em suas cidades, nem mesmo em seus templos. Não se rende esta reverência aos reis, nem esta honra aos césares. Juvenal afirmou: eles não veneram mais que as nuvens e a deidade do céu. Mas, na verdade, o que realmente movia a desgosto aos gentios não era tanto o culto sem imagens dos judeus, como o frio desprezo em que os judeus tinham a todas as outras religiões. Ninguém cuja principal atitude rumo ao semelhante seja o desprezo pode jamais ser missionário. Este desprezo a outros era uma das coisas em que Paulo estava pensando quando disse que os judeus faziam que fora blasfemado o nome de Yahweh. Eram acusados de ódio e seus semelhantes, misantropia e total insociabilidade, amixia. Tácito disse a respeito deles: entre eles mesmos sua honestidade é inflexível, sua compaixão pronta a agir, mas para com as demais pessoas mostra o ódio do antagonismo. Em Alexandria, corria a história de que os judeus tinham jurado não mostrar nunca amabilidade para com o gentil, e que, inclusive, cada ano ofereciam um grego em sacrifício ao seu poderoso. Tácito disse que a primeira coisa que um gentil convertido ao judaísmo era ensinado a fazer era desprezar os deuses, repudiar sua nacionalidade e menosprezar os pais, filhos e irmãos. Juvenal afirmou que se fosse perguntado a um judeu o caminho para um determinado lugar, recusava dar qualquer informação exceto a outro judeu, e que se alguém buscava uma fonte para beber, eles não o guiavam, a menos que fosse circuncidado. Aqui temos a mesma coisa outra vez. A atitude básica do judeu para com outros homens era o desprezo, e o desprezo sempre obtém o ódio como resposta. Era muito certo que os judeus faziam com que o nome de Yahweh fosse blasfemado, porque se encerravam em uma pequena comunidade rígida, da qual todos os outros estavam excluídos, e porque mostravam aos gentios uma atitude de desprezo por seu culto,
e uma falta completa de caridade para com as suas necessidades. A verdadeira religião é questão de corações abertos e portas abertas. O judaísmo era uma religião de corações fechados e portas fechadas. Encerro aqui e espero que vocês tenham visto até o final, ouvido até o final essa pequena reflexão. A gente tem que ser como os bereanos, né? Fazer as suas próprias pensamentos e ir estudar a respeito, ler Romanos, tirar as suas próprias conclusões. Mas eu vi com muita lógica que isso não é um preconceito, jamais, tá? Os judeus são parte das 12 tribos, né? A palavra garante que muitos reconhecerão Yahushua como Salvador. Então, ainda há tempo para essa reconciliação, né? Para essa techuvá, para esse retorno ao Mashiach. Amém? Fiquem todos na Shalom.